O Tribunal Eleitoral daqui da Bahia, assim, ao meu modo de ver, de maneira muito acertada, muito correta, montou um curso de capacitação, de formação para os juízes eleitorais que vão atuar no pleito municipal. E isso é imprescindível para esclarecer algo que é importante para quem não tem um conhecimento, né? Tecnicamente, não existem juízes exclusivamente eleitorais. Ninguém faz concurso para virar um juiz eleitoral e vai passar toda a sua vida profissional dedicada à magistratura eleitoral. Não. Os juízes eleitorais que atuam na eleição municipal, eles são, em verdade, juízes estaduais, o que a gente chama de juízes de direito, que vão acumular as suas atribuições ordinárias com as atribuições da judicatura eleitoral. Por exemplo, você vai ter em determinado município da Bahia o juiz que é o juiz da vara de família, que além de ser juiz da vara de família, ele vai ser juiz eleitoral. No outro, o juiz da vara da fazenda pública, que vai ser o juiz da vara da fazenda pública e o juiz eleitoral. E o que acontece? Ele é juiz nas suas atribuições ordinárias, ele lida com aquilo cotidianamente. O cara que é juiz de família, há 1 ano atuando na vara de família, já está com uma baita vivência na prática do direito de família. Só que a verdade é que a atividade eleitoral é no período eleitoral. A gente sabe... Período corrido. Que quando passam as eleições, ficam as questões residuais. Sim. Tem processos eleitorais o tempo inteiro, em andamento. É possível, por exemplo, que ainda hoje, em 2023, tenham processos referentes às eleições municipais de 2020 em andamento. É por isso que, inclusive, de vez em quando acontece o prefeito lá no 3º ano de mandato, é destituído. Poder Judiciário caçou o prefeito no 3º ano. É algo que é residual ainda lá da eleição. Mas o período efetivamente dinâmico é o período da eleição. E aí você pega esses juízes estaduais e coloca eles para serem responsáveis pela eleição municipal, que tem uma dinâmica extremamente acelerada e com todo respeito a quem pensa diferente. A gente sabe que tem eleição nacional, estadual e municipal, mas eleição é eleição municipal. Ainda tem um porém, né, doutor? Porque é uma comarca que toma conta de 6 municípios. É zona, na justiça eleitoral chama de zona. Então zona eleitoral, ele pega, responsável por 2 municípios, 3 municípios, né? Eleição... E o prazo corrido. É eleição municipal. Os conflitos, as questões, a dinâmica acelerada é a eleição municipal. Então você vai pegar esses juízes e vai colocar eles para fazer o eleitoral. Pode ser falar tapa-buraco? Não é tapa-buraco. Tem um porquê dessa estruturação orgânica. Tem um porquê dessa estruturação orgânica. Só que, para quem não tem vivência, é muito complicado. Imagine, até ontem, eu estava lá cuidando de todos os processos da vara de família. A partir de amanhã, além de cuidar da vara de família, eu tenho que cuidar da zona eleitoral. E às vezes a minha zona eleitoral são 2 municípios. E não para, é processo todo dia, uma dinâmica muito acelerada. Então, é fundamental que ele tenha uma preparação adequada. E aí o Tribunal da Bahia, ao meu modo de ver, de uma maneira extremamente acertada, montou um curso de formação, de preparação. E eu tive a honra de ter sido convidado para ser um dos professores para ministrar treinamento para os juízes eleitorais. E para mim foi uma alegria muito grande, porque eu já tinha ministrado treinamento para juízes eleitorais no Piauí. Aqui na Bahia ainda não. Sim. Né? Eu já ministrei curso de formação para juízes eleitorais lá no Tribunal do Piauí. Aqui na Bahia ainda não tinha tido essa oportunidade, aconteceu. E foi muito bacana. Foi uma experiência muito bacana, porque às vezes as pessoas criticam muito o Poder Judiciário. Eu mesmo sou um crítico do Poder Judiciário. Que eu acho que o Poder Judiciário ele pode melhorar, ele pode ser mais efetivo, ele pode ser mais eficiente. Só que a gente tem que lembrar que os juízes, antes de serem juízes, são humanos. Pessoas como nós, com as suas limitações, com as suas dificuldades. E o que eu encontrei lá naquela turma foi um grupo de juízes extremamente dedicado. Extremamente, assim, ávidos por buscar o conhecimento, por atuar. Eu saí de lá muito feliz. Digo, olha,
esses juízes que vão atuar na eleição municipal vão fazer um bom trabalho. Trabalho perfeito não, perfeição só Jesus e Maria. Tirando isso, ninguém vai alcançar a perfeição. Mas eu saí feliz com a iniciativa do tribunal e com os juízes que eu encontrei lá. Sabe? Os juízes que eu encontrei lá, dedicados, digo, poxa, vão fazer um bom trabalho nas eleições municipais no estado da Bahia. Foi muito bacana essa experiência. Eu saí muito feliz. Rafael, mas aí é importante a capacitação, mas aí os atos eleitorais e políticos aí no município está acontecendo. E aí vem a questão das violações das normas. Aí vem as polêmicas. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso aí. No dia de hoje ainda tem muita compra de voto? Jura? Vamos lá. Eu fiz durante o curso, eu fiz uma brincadeira lá com os juízes, né? Eu conversei com eles e falei assim, olha, procurem criar uma relação de proximidade com os servidores da Justiça Eleitoral que vão estar lá no seu entorno. Toda a zona eleitoral tem um conjunto de servidores. E eu digo a vocês, se tem pessoas que efetivamente conhecem direito eleitoral no Brasil, são os servidores da Justiça Eleitoral. Esses conhecem. Esses vivem o direito eleitoral. Quem realmente faz a eleição acontecer no Brasil é o conjunto de servidores. Não se iluda porque é o juiz, porque não, quem faz a eleição acontecer, todos os atos prepara tudo, são quem? Os servidores da Justiça Eleitoral. Eu tenho amigos que são servidores da Justiça Eleitoral há quase 20 anos. Tenho vários ex-alunos servidores da Justiça Eleitoral em todos os cantos do Brasil. E eu procuro, sempre que eu encontro, eu procuro conversar. E são pessoas que entendem muito, que fazem a eleição acontecer. E aí eu brincando com os juízes, eu disse assim, procurem se aproximar deles e perguntem assim, vocês já vivenciaram alguma eleição em que não houve compra de voto? Mas presta atenção, não é do ponto de vista formal de ter o processo de apuração de compra de voto. É do ponto de vista da realidade. Da realidade. Que uma coisa é chegar ao conhecimento da Justiça Eleitoral, a prática da compra de voto. Outra coisa é a situação fática acontecer. Consumar, né? E a situação fática do verdadeiro escambo durante o processo eleitoral, ela, infelizmente, ela está enraizada. Por mais que o tribunal tenha algumas condutas para combater. Por mais que nós temos mecanismos jurídicos para combater, por mais que a Justiça Eleitoral, eu costumo dizer, a Justiça Eleitoral foi muito dura, não, ela aplicou a lei, quem é duro é a lei. Sim. E tem que ser, a Justiça Eleitoral aplicou a lei. Por mais que a Justiça Eleitoral aplique a lei, puna, a gente não consegue impedir, porque isso está enraizado. Eu vou lhe dar duas situações aqui para que a gente possa meditar. Eu não sei se Gabriel vai lembrar dessa época, Jura vai lembrar, mas teve uma época que não tinha proibição de propaganda eleitoral em muro. Já Sim. tem um tempo que é proibido. Aliás, a propaganda eleitoral no Brasil, ela está sendo detonada. Criminalizaram a propaganda eleitoral. Até um amigo ganhou muito eu venho do... Rafael, eu venho da época que podia fazer showmício. Exatamente. Que era uma grande publicidade. Tem um amigo meu que ele brinca assim, rapaz, eu sou revoltado. Eu conheci minha esposa num showmício, pô. Nós nos conhecemos num showmício. Graças a uma campanha eleitoral, a gente se encontrou, somos casados, temos filhos, acabaram com o showmício, né? Um amigo meu brincando, mas relatando que realmente ele e a esposa se conheceram no showmício, no interior. E no showmício tinha o boné, a viseira, a camisa. Tudo. Ao longo dos anos, isso foi sendo modificado por causa de duas coisas. A ideia de reduzir os custos de campanha, porque propaganda, reduzir custo de campanha. E dois, equiparação. Porque se apurou que muitas vezes esses custos altos de campanha depois eram alavanca de uma engrenagem de depois lavar de dinheiro por desvio de dinheiro público para pagar o que foi gasto com campanha, coisas que algumas operações no Brasil revelaram, né? Então a gente meio que foi criminalizando a propaganda eleitoral. Ao ponto de que hoje em dia você não pode ter mais o famoso carro de som. Sim. O carro de som só em ato próprio de campanha. Mas, gente, eu era criança, todo ano... Eu criança, morando na casa dos meus pais. Todo ano eleitoral tinha um carro de som que passava todo dia durante o período de campanha. Com aquele dia, eu não podia votar ainda. Se eu pudesse votar, eu não votava nesse cara, porque o jingle dele é muito chato. Né? Compre batom. Rapaz, que jingle chato, todo dia de manhã cedo. Até hoje tem jingles que ficam em nossa... Ficam. Só que sabe qual é o curioso? Eu brinco com os alunos assim, olha... Você não pode ter o carro de som circulando com o jingle do candidato, mas
Aqui em Lauro tem o carro do ovo? Tem. Tem. Deu até problema com... Deu problema o carro do ovo? Eu brinco com as pessoas, digo, cara, em tudo que é esquina de Salvador, aqui em Lauro também tem. Imagina que por diversos cantos dessa nossa Bahia maravilhosa deve ter. Me passa o cara com o carro do ovo. Sim. E chegou o carro do ovo, a dúzia de ovos é tanto, e não sei o que, e tudo mais. A gente dá risada, acha bacana, que não sei o que. Pô, o carro do ovo pode, e tem que poder. Sim. Mas o jingle de campanha de um candidato, que era algo para eu me interessar, não está podendo. Tem alguma coisa que está muito estranha, que está muito errada. Então eles meio que foram acabando com a propaganda eleitoral por uma série de questões. E aí, voltando ao ponto do muro, Gabriel, tinha época em que era possível muro, pintar muro. Aí eu me recordo de um livro que eu li uma vez, o autor conseguiu ter essa imagem, e o cara pegou o muro da casa dele e botou alugo para candidato. Só que o muro ele não poderia ser alugado. A disponibilização tinha que ser gratuita. Inclusive com termo. Né? Ele disponibilizava o muro para o candidato de maneira gratuita. Por lei não poderia ter pagamento. Só que na vida real, o que é que acontecia? Informalmente, o cara vendia um espaço do muro. Sim. Uma prática ilícita de compra de voto. Era uma prática ilícita. E essa foto que esse... Rapaz, foi fantástico o cara ter conseguido essa imagem. Materializou. Aluga o meu muro. E a outra coisa, para a gente entender a questão da prática ilícita, muita gente critica candidato que compra voto. E não conhece um pouco da realidade. Vou lhe contar uma história fictícia, mas que talvez seja verdadeira. Pato Donald quer sair candidato a vereador em 2024. E ele procura já algumas lideranças comunitárias, porque ele quer expor as ideias dele, para ver se ele consegue fechar uma parceria e tudo mais. Aí o Pato Donald vai se reunir hoje com Mickey Mouse, líder comunitário, que tem ali uns 300 votos com ele. E vamos combinar, dependendo da eleição que você está disputando, ó, aqui em Lauro 300 votos faz diferença? Faz. Ou elege vereador. 300 votos? O como é importante para eleger um vereador, 300 votos aqui, né? Aí ele chegou lá o Pato Donald, rapaz, Mickey Mouse, que alegria você me receber, vamos conversar, eu quero expor minhas ideias, meu plano aqui para o meu mandato. Aí ele fez, ô seu Pato Donald, vamos poupar seu tempo e o meu. Peça tio Patinhas para soltar. Eu já reuni com 2 outros candidatos a vereador que já me fizeram as propostas, não é proposta política não. Eu quero saber se você foi eleito, o que é que você vai me conseguir, quantos cargos você consegue para meu povo. Você consegue reformar a casa aqui de meu povo, botar ar-condicionado, pintar o muro? Me diga logo, para a gente poupar nosso tempo, que aí eu vou avaliar. Se a sua proposta for melhor do que a dos outros 2 candidatos aqui, eu fecho com você. Aí o Pato Donald, todo inocente, achando que ia lá para falar de política, de proposta de governo, tomou na cabeça a realidade nua e crua. Mas essa é uma história fictícia. Sim. Que eu acho que não deve acontecer, né? Mas aí, vai para onde compra essa ideia e diz assim, bora fechar aqui. E aí, aí as pessoas dizem que é o candidato quem faz compra de voto e não percebe que o candidato é extorquido por eleitor. Se você, Gabriel, sai candidato a vereador, a sua turma lá no seu bairro vai, ô Gabriel, cadê o padrão novo aqui do time, do campeonato do bairro? E o churrasco do final de semana? Vou trazer até um... O senhor está falando de fictício, mas eu vou trazer um caso real. O senhor está lá no céu, nos abençoando amém, né, caso real de um amigo nosso, Dr. José Souza Pires, advogado eleitoral, que foi o primeiro caso de cassação mesmo de um prefeito que ganhou a eleição, o caso de Suape, que ele cassou o prefeito, ganhou a eleição, ele cassou e aí ele ganhou nacionalmente, foi uma mídia e tal, que ele cassou através do 37A, que foi a compra, o cabo eleitoral ficou retado com a pessoa que ele tinha comprado o voto, botado um padrão na casa dele de energia, e descobriu que o cara não tinha votado no candidato dele. Ele foi lá, arrancou o relógio, botou no carro de mão e saiu na cidade retado com o cara e dizendo, e foi um caso real e prático que ele conseguiu. E aí... Esse é 41A, não é 37A não, 41A. Agora né? eu vou ilustrar isso aqui. O candidato que diz assim, estou fazendo social, mas ele faz ao longo do ano, nós temos as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, dia disso, dia daquilo, Natal, Páscoa, tal. O cara diz assim, estou fazendo social,
Mas o cara faz um evento na comunidade que você vê que tem um custo elevadíssimo. E que tem que sair de algum lugar a arrecadação para esse custo. E nós temos o período eleitoral que hoje se encurtou para 45 dias, que é o período que eu faço a prestação de contas. Aí eu vejo hoje que a pré-campanha diz assim, você não pode pedir o voto diretamente, você pode falar das suas ideias, tal. Mas na prática, olha, não existe isso. Na prática o cara diz assim, tá fechado comigo? Tá garantido esse voto? O cara já começa porque ele sabe que nos 45 dias não vai dar tempo de trabalhar o nome dele. Então, com base nessas informações, eu queria que o senhor ilustrasse pra gente aí, dissesse o que... É muito bom você trazer esse tema, né? Pré-campanha. Primeiro, é um termo que não existe na legislação eleitoral, mas virou um instituto jurídico. Virou um instituto que não tem regulação expressa e que hoje é de uma, assim, importância gigantesca no pleito eleitoral. O que é a tal da pré-campanha? Se a gente for utilizar aqui, ó, vamos na linguagem comum, pé da letra, pré-campanha, o que antecede a campanha. Então, em tese, tudo que vem antes da campanha. Gabriel, tinha um período aí que campanha eleitoral eram 3 meses. Sim, Jura pegou isso. Meu amigo, o candidato ralava, eu sofria. Meu amigo, 3 meses em campanha. E aí foram reduzindo o período de campanha. Nessa ideia também de diminuir custo, vai diminuindo propaganda, diminuir a campanha. Hoje a campanha vai dar algo em torno de 45 dias, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos, a depender do dia exato da eleição. E se você parar para refletir, efetivamente, esses 45 dias é muito pouco para você divulgar uma candidatura. Sim. Alguém que, ó, o que é tipo assim, um novo player, né? Um novo player no cenário, alguém que vai sair candidato, o que é muito comum em eleição de vereador. O cara quer sair candidato a vereador, tá no direito dele, vai sair, vai tentar pela primeira vez. Se ele chegar para divulgar a candidatura dele 45 dias, não vai estar nem consolidada na mente das pessoas. Então, como você reduziu o período de campanha, as pessoas passaram a ter compreensão que precisam divulgar a sua candidatura antes. Rapaz, eu tenho que ir divulgando meu nome perante o eleitorado desde antes. E, na verdade, no período oficial, campanha, é só consolidar, manutenção daquilo que eu já fui fazendo ao longo do ano. E aí, como isso ganhou um destaque grande, se passou a falar da pré-campanha. Instituto jurídico que surgiu, pré-campanha. E tem pessoas que determinam até o período, do período tal e tal, que não existe isso. Não tem um artigo de lei disciplinando pré-campanha. O que a gente tem é um artigo na parte de propaganda eleitoral que estabelece o seguinte, ó, na verdade são 2 artigos. Um, estabelecendo que você fazer ato de campanha antes do período oficial, que é o 16 de agosto, é irregular e toma multa. É o que historicamente sempre se chamou propaganda eleitoral antecipada. Sim. E vai ter outro artigo que vai trazer assim, não configura a propaganda eleitoral antecipada. Que na lei das eleições é o 36A. Sim. A menção a uma... Vou usar a linguagem mais simples, sem me preocupar com os termos da lei. Pré-candidatura. Você divulgar as suas ideias, mas não mencionando que é candidato e nem pedindo voto. Se passou a compreender que você pode, sem pedir voto e sem falar que é candidato, você se posicionar como um pré-candidato, participar de debate, divulgar suas ideias, né? Eu costumo brincar com os alunos, quando eu abordo esse tema em aula de pós-graduação eleitoral, para ele poder orientar o cliente dele, ó. O cara que vai ser lá candidato a vereador, já quer ele contratar para dar uma assessoria jurídica.
e ele quer saber se ele já pode começar a divulgar, você tem que orientar ele, que ele pode começar a divulgar as ideias dele e tudo. Ele só não pode dizer que ele é candidato e que ele está querendo voto. Aí se ele for lá num programa de rádio dar entrevista, e um entrevistador experiente, jogar ele no esparro, meu candidato, vamos fechar essa participação, fale com o seu eleitorado agora, conquiste o voto dele. Aí você tem que orientar ele e dizer assim, não, candidato não. Eu sou pré-candidato. Se na convenção partidária homologarem meu nome, aí eu sou um candidato. E pré-candidato não pede voto, que quem pede voto é candidato. Então eu não vou pedir voto, não.